agradecer a todos os nossos visitantes que estão conosco, todos os nossos irmãos, queridos amigos que estão conosco nessa noite. Sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Quero dizer que para nós é um prazer tê-los conosco para adorar o nome do Senhor. Como sempre, nós temos, é notório na nossa cidade, é notório na nossa região, quando nós temos essa festa aí na vila, infelizmente os crentes esquecem que são crentes, começam então a deixar os seus compromissos de domingo a adorar o nome do Senhor. E eu já estou vendo gente rindo, achando engraçado o que o pastor está falando, mas é muito sério, né, Joyce? Aleluia, é muito sério. A presença de Deus, querida, ela também é baseada na verdade. Então eu vejo as igrejas um pouco vazias, porque ainda falta a estrutura espiritual na vida daqueles que querem realmente entrar no céu pelas portas. Isso não é culpa das lideranças, isso é culpa daqueles crentes que na maioria das vezes não querem ter compromisso com a palavra do Senhor, não querem ter compromisso com a glória de Deus, e por isso buscam então coisas que não convêm ao nome do Senhor. Mas nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Eu convido vocês a colocar de pé e abrir a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8, a partir do verso 31, e ainda mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós iremos lá para o capítulo 9, logo aí pertinho, a partir do verso 18. Primeiro nós vamos ler Mateus, capítulo 8, verso 31, e logo após nós estaremos lendo Mateus, capítulo 9, a partir do verso 18. Marlon, vem cá me ajudar, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Amém? Todos acharam? Mateus capítulo 8, a partir do verso 31. Amém? Amém. Preste bem atenção que nós iremos falar de duas condições a qual Jesus está em todas elas. Duas condições. Jesus está em todas elas. Vamos ler a primeira. Na primeira diz assim: e os demônios rogaram-lhe dizendo: se nos expulsas, permita-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo ele, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros, ou os pastores de porcos, fugiram, chegaram à cidade e divulgaram tudo o que acontecera ao endemoniado. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram-lhe que se retirasse daquele lugar. Rogaram a quem? Para que fizesse o quê? Capítulo 9, verso 18, diz assim: diz-lhes estas coisas, dizendo-lhes estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Verso 25: e logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Amém? Curva a tua cabeça ainda de pé como você está. Querido Espírito Santo, fale conosco nessa noite. Ache morada sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Senhor, atinja o pecado nessa noite, atinja o erro nessa noite. Santifica o teu povo no meio dos dias, para que haja realmente um grande avivamento sobre nós. Determina a tua vontade sobre o teu povo, no nome do Senhor Jesus. Podemos assentar, queridos. Como eu disse, nós temos aqui duas situações em que, olhando no ambiente geral, nós vemos essas duas situações Jesus Cristo sendo necessário nas duas. Ou seja, olhando geralmente, dizendo divinamente, Jesus é necessário em todas as situações. Mas nessas duas situações a qual nós encontramos no livro de Mateus, nós vemos aqui
percurso de aproximadamente 122 quilômetros a pé. E pelo menos uma vez por mês ele fazia esse percurso. Ele ia a Cafarnaum, pregar o Evangelho, visitar os seus amigos, curar os enfermos. E nesse percurso, no meio do caminho, após ter passado por um momento de pregação e ter estado no mar, Jesus atravessa o mar. E quando ele chega no outro lado, no meio do percurso, no meio de um grande lago, que a Bíblia fala que é um mar, mas é simplesmente um grande lago, porque nós não vemos a outra margem. E Jesus, quando chega do outro lado, ele anda alguns metros e entra então nas praias de Gadara. E quando ele chega ali, a Bíblia aqui, o texto diz que são dois endemoniados. Só que o texto original, o mais aproximado, diz que era um homem endemoniado, chamado endemoniado gadareno, a qual a Bíblia não dá o seu nome. Só o trata como endemoniado gadareno, ou seja, ele era de Gadara. E aquele homem então vivia sobre os sepulcros, se martirizava, batia nele com pedras, batia a cabeça no chão, espancava as pessoas. Todos que ali passavam viam o terror que aquele homem durante anos causava naquele lugar. Um homem totalmente possesso, um homem sobrecarregado de espíritos malignos. Mas aquele homem não sabia, e nem os demônios que nele estavam sabiam que Jesus Cristo tinha atravessado o mar e que agora estava chegando nas terras de Gadara. E diz a palavra do Senhor que Jesus Cristo entra e vai no lugar onde aquele homem estava. E nós vemos que a Bíblia diz que ele andava nos cemitérios, sobre as catacumbas. Ele andava no meio dos lugares onde ninguém gostaria de dormir à noite. Ali aquele homem estava, possesso de demônios. Jesus Cristo não entrou em Gadara para ir na casa do homem mais rico. Jesus Cristo não entrou em Gadara com intenções políticas. Jesus Cristo não entrou em Gadara com a intenção de passar férias naquele lugar. Jesus Cristo não entrou na cidade de Gadara para poder comprar ou vender alguma coisa. Não, Jesus Cristo entrou naquele lugar para se encontrar com um homem que ninguém gostaria de encontrar com ele. Um homem totalmente possesso. E Jesus Cristo, o que mais me chama a atenção, e o próprio Tiago lá de Mar, esse dia a gente estava conversando e a gente chegou a essa conclusão de que Jesus Cristo não se importava em pregar somente para as multidões, porque diz a palavra do Senhor que ele entrou em Gadara e foi lá para buscar uma só vida, alguém que estava precisando da libertação. Era uma só pessoa. Ele não foi lá para pregar para uma multidão. E ele entra naquele lugar, e talvez entra nos lugares mais remotos, mais esquecidos, não sei. Talvez Jesus vai até o cemitério, e quando Jesus chega ali, os espíritos malignos que ali estavam reconheceram, e que estavam dentro daquele homem reconheceram, e ele corre até Jesus Cristo. E diz a palavra do Senhor que o próprio homem endemoniado se prostra. Ele se prostrando, ele diz: Filho do homem, Filho do Deus Altíssimo, o que tenho eu contigo? Por que vieste aqui me atormentar? Ele reconhece Jesus. E Jesus Cristo então tem algumas rápidas palavras com ele. Pergunta quem é ele. Ele diz legião. Para que você saiba, a base da palavra legião quer dizer 6.000 demônios. Eu não disse 600, eu não disse 1.000, eu disse 6.000 demônios, uma legião que estava sobre a vida daquele homem. Um homem que há muito tempo não usava roupas, um homem que há muito tempo não cortava o seu cabelo, um homem que há muito tempo não fazia sua barba, um homem que há muito tempo não cortava suas unhas, um homem que há muito tempo não tomava um bom banho, um homem que há muito tempo que não tinha higiene nenhuma, porque quando Satanás começa a fazer qualquer coisa e atingir a vida das pessoas, ele transforma a imagem e semelhança de Deus. Quando há uma porta aberta para o pecado entrar, Satanás consegue mudar a história da vida daquela pessoa, consegue transgredir aquele homem e aquela mulher. Por isso que eu digo, nós temos que ter cuidado com isso, porque Satanás ele não vem somente e não se contém somente em dizer que você está errado, não. Ele quer que você caia, porque quando você estiver caído, ele vai pisar sobre você. Mas eu quero te dizer que mesmo que ele tente fazer isso, hoje há poder no sangue do Cordeiro, há poder no sangue de Jesus Cristo para repreender o pecado, e a lança forjada de Satanás contra a tua vida
diálogo, Jesus Cristo olha para ele e ele olha, eles ali uma manada de porcos. Eu sei que o meu tempo aqui acabou. Eu sei que o meu tempo aqui não existe mais. Mas faça uma coisa, permita-me permanecer por aqui, mas manda-me para aquela manada de porcos. E diz a palavra do Senhor que Jesus disse: vai. E aqueles porcos então que estavam ali pastando receberam 6.000 demônios e se lançaram de um precipício e morreram todos nas águas. Nós acabamos de dizer que Jesus Cristo chegou naquele lugar através de um barco, ou seja, era um lugar de litoral, uma área litorânea. E eles se precipitaram naquele barranco, naquele precipício, e todos os porcos morreram afogados. A economia daquele lugar era gerada por criadores de porcos. E os criadores de porcos viram ali então a libertação de um homem que eles conheciam e que eles não suportavam ficar perto. Preste bem atenção nisso. Que ninguém gostaria de tê-lo em casa, ter comunhão com aquele homem que era endemoniado. Os criadores de porcos, os pastores de porcos, viram o que Jesus acabou de fazer, a grande libertação. Porque diz a palavra do Senhor que quando Jesus Cristo acabou de ordenar a libertação daquele homem, ele se colocou de pé e ele disse: mestre, permita-me que eu vá contigo, permita-me que eu seja o seguidor teu. Jesus Cristo disse: não, fica aqui, seja pois um pregador, conta aquilo que o Senhor Deus fez por ti, evangeliza esse lugar. Era como se Jesus Cristo dissesse para ele: eu vim aqui hoje para cuidar da tua vida somente, eu só vou sair daqui quando tudo estiver pronto para você. Ou seja, Jesus não faz as coisas pela metade, a obra que ele faz é perfeita. E se você precisa de alguma coisa, creia, a obra que ele vai fazer na tua vida é perfeita a partir de hoje. Pastor, como é que eu recebo? É simplesmente crer, é simplesmente entender que o que Jesus Cristo fez na vida daquele homem, independente do que você precise, ele também vai fazer na tua vida hoje. É só crer. E aquele homem ficou por ali. Jesus Cristo, irmãos, não fez mais nada naquele lugar. A única coisa que Jesus Cristo fez foi ser convidado por aquelas pessoas daquela cidade a se retirarem dali. Veja bem isso. Convidaram a Jesus para se retirar. Disseram para Jesus: pelo amor de Deus, vai embora daqui. Disseram para Jesus: o Senhor acabou com grande parte da nossa economia, vai embora daqui. Automaticamente Jesus Cristo olhou para eles e disse: eu já estou saindo. E ele sai, vai embora. Mas ele deixou alguém ali liberto. Eu pergunto para você nessa noite: Jesus Cristo era necessário naquele lugar? Amém? E você não entendeu? Jesus Cristo era necessário naquele lugar? Amém? Ok. Capítulo 9. Não quiseram que Jesus ficasse no capítulo 8, a partir do verso 31. Naquele lugar, naquela cidade, após Jesus Cristo ter feito um grande milagre, deram mais valor aos porcos do que uma vida humana, a libertação de uma vida humana. Deram mais valor ao que poderia aumentar e acrescentar a economia deles, ou seja, deram mais valor às coisas materiais e monetárias, ao dinheiro, ao seu rendimento, do que ao próprio Jesus Cristo. Deram mais valor àquilo que eles poderiam guardar embaixo do colchão ou guardar no banco. Eles deram mais valor ao trabalho do que a libertação de uma vida. Ou seja, um homem foi reduzido como imagem e semelhança de Deus a nada para eles. E vê se isso não acontece hoje. Vê se hoje não está acontecendo uma coisa desse mesmo tipo, desse mesmo jeito. Será que as questões monetárias hoje não têm substituído o lugar de Jesus Cristo nas nossas vidas? Será que o dinheiro, o trabalho, tudo que eu faço não é mais importante do que eu estar na presença de Jesus? Mas se colocar Jesus, e a questão hoje material é capaz de eu escolher a Jesus e ainda assim pedir: Jesus, o Senhor pode se retirar daqui, porque se o Senhor estiver aqui, eu não vou poder fazer alguma coisa para acrescentar essa questão material na minha vida. Por isso, Jesus, eu te peço, não fique aqui, por favor, vai embora. Infelizmente isso acontece. Capítulo 9. Jesus Cristo entra na cidade pregando.
E de repente vem ali um homem desesperado. Quantos aqui são pais? Quantos aqui? Vou te contar uma história agora. Jesus Cristo entra na cidade e algumas pessoas começam a correr atrás de Jesus, especificamente um pai. Que tinha uma filha que ele viu nascer, que ele almejou. Talvez aquele pai que botou a cabeça na barriga da mãe quando descobriu que ela chegou para ele e disse: meu filho, deixa eu te dizer uma coisa, eu estou grávida. Ele abraçou talvez o ventre daquela mulher e disse: que bom, como é bom saber que daqui a pouquinho eu vou estar com o bebê nos braços. Viu a barriga crescer, 9 meses depois, aquela criança nasceu. A Bíblia, em alguns textos, ela determina que aquela criança, aquela menina, que nós vemos no texto, teria aproximadamente 12 anos de idade. Outros textos não informam isso. Mas nós não estamos aqui preocupados hoje na questão da idade dessa criança. Ela já tinha um tamanho de conhecimento, de entendimento, já era amada pela família, já demonstrava o que poderia ser, qual era a sua estrutura, já demonstrava o que ela poderia fazer como orgulho para a família. Eu tenho certeza que aquele pai, por mais que talvez ele tenha visto erros, ele amava a sua filha. Por mais que talvez ele teria que corrigi-la durante o período da sua vida, ele amava a sua filha. E de repente aconteceu um mal súbito, a qual a Bíblia também não diz. Alguma coisa possa ter acontecido, mas diz a Bíblia que aquela menina morreu. E aquele pai corre atrás de Jesus e diz: Jesus, tenha misericórdia de mim. A minha filha acaba de morrer, acaba de falecer. Jesus, a minha única filha, acabou de morrer. A minha filha que eu sonhei, que eu almejei, e que agora, de repente, foi tirada de mim, ela está morta. E a Bíblia não diz que Jesus Cristo falou nada. A Bíblia diz que Jesus Cristo simplesmente ouviu aquele homem. E agora eu quero que você entenda uma coisa. No capítulo 8, Jesus Cristo foi chamado e convidado a si. Olha para o seu irmão e diga assim: Jesus Cristo foi convidado a se retirar. Diga para ele: Jesus Cristo foi convidado a se retirar. E agora no capítulo 9, aquele homem diz: Senhor, a minha filha morreu. Como no capítulo 8, no verso 31, o endemoniado chegou diante de Jesus, dobrou o seu joelho e fez o quê? O adorou. Também no capítulo 9, aquele homem chega necessitando de Jesus, se prostra diante dele. Pode olhar na tua Bíblia. Também o adora. Adora Jesus, mas ele olha para Jesus e diz: a minha filha morreu. A minha filha acabou de falecer, eu perdi. E eu vim aqui, Jesus, porque eu tenho uma certeza, que se o Senhor impor as suas mãos sobre ela, com certeza ela vai viver outra vez. Mas Jesus, para isso acontecer, só tem que fazer uma coisa. E Jesus talvez tenha olhado para ele e falado: o quê? Ele falou assim: vem comigo e entra na minha casa. Jesus, o Senhor é o meu convidado. Jesus, o Senhor é o meu convidado. Talvez aquele homem pode até ter ficado sabendo: eu sei que aqui em Gadara, logo aqui perto, não muito longe, só foi convidado a se retirar. Mas ao contrário deles, eu, Senhor, hoje quero convidar o Senhor para entrar na minha casa. Eu sei que lá o Senhor foi lá e fez um grande milagre, e o Senhor foi convidado a se retirar de lá. Mas eu não quero isso não. Eu quero convidar o Senhor na minha casa, para o Senhor fazer um grande milagre. Mas, Senhor, na minha casa, o Senhor é o meu convidado, o Senhor é bem-vindo. Vem comigo, Jesus. No capítulo 8 houve adoração. No capítulo 8 houve milagre. No capítulo 8 era Jesus. No capítulo 8 houve pessoas que viram e testemunharam. Não é diferente. No capítulo 9 há adoração. No capítulo 9 também há pessoas que vêm. No capítulo 9 há milagre. Não são mais milagres. Mas no capítulo 9 tem uma coisa que não teve no capítulo 8. Abriram o coração para Jesus e disseram:
Jesus, entra na minha casa, faz o que o Senhor quiser, ministra, Senhor, um milagre. Não, Senhor, não vai embora. Se for possível fazer um quarto, o Senhor fica por aqui. Jesus se manifesta na minha vida todo dia. Jesus, eu sei que maltratado o Senhor lá, mas aqui eu garanto para o Senhor que o Senhor não vai ser maltratado. Fica por aqui, Jesus. Sabe por quê? Sabe por quê, querido? Porque quando eu e você temos a certeza de que nós temos Jesus Cristo, o milagre vai ser completo. Quando eu e você temos a certeza de que nós temos Jesus Cristo, a minha e a tua casa vai ser salva. Quando eu e você temos a certeza de que Jesus Cristo está em nós, nós teremos a vitória. Não importa o que aconteça, convida Jesus para entrar na tua casa, porque hoje a tua vitória é garantida. Jesus Cristo não vai, escute isso, deixar de fazer milagre. Jesus Cristo não vai deixar de salvar se as pessoas não o aceitarem. Deixa eu contar isso para você. Jesus Cristo não vai deixar de fazer milagre